Olá, bom dia, Leozinho, tudo bom? Seja bem-vindo. E a Marta também. Serina, querida, seja bem-vinda. Vamos aguardar um pouquinho mais, só um pouquinho, de modo a esperarmos os nossos participantes, na verdade, os nossos seguidores, né? Para aumentarmos o nosso auditório virtual, já que nós já retornamos à nossa casa às quintas-feiras, mas nós continuamos com a nossa programação virtual. Nós teremos o Evangelho, como todos os domingos, às 9 horas. Hoje, o capítulo a ser discutido, né, os itens. O capítulo é o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 1 e 2, salvação dos ricos. Mas antes que nós iniciemos a palestra não, nosso diálogo, a nossa conversa desse domingo, nós vamos fazer um exercício respiratório. Eu peço a vocês que, se assim se sentirem melhor, que vocês alinhem a coluna de vocês, de modo a deixar que o fluxo de energia possa percorrer todo o nosso corpo físico, mas também os nossos corpos espirituais, né? Os nossos outros corpos que são mais sutis, mas que eles também recebam a energia do nosso Pai Maior. Eu acendi um incenso para ficar mais harmonizado, para que haja um cheirinho no meu ambiente. Olá, Ingrid, seja bem-vinda. E vou usar, meus queridos, o óleo de tangerina. É um óleo essencial em que se usa nos exercícios respiratórios, de modo a nós nos harmonizarmos, né, e termos esse estímulo sensorial, olfativo. Mas enfim, quem não tem problema, tá? Mas o importante é nós exercitarmos essa respiração consciente, e no momento em que nós inspirarmos, nós traremos toda a energia sutil, uma energia de amor, e distribuamos por todo o nosso corpo de forma intencional, ok? Então, todos nós juntos, inspirando profundamente, distribuindo esse ar que renova o nosso ser para todas as nossas células, nutrindo o nosso corpo físico, fazendo todas essas trocas gasosas de modo a nós eliminarmos com a expiração tudo aquilo que não nos é útil, tudo aquilo que não nos serve. E assim nós faremos 5 vezes. Inspirando mais uma vez. Expirando. Inspirando. Expirando.
O exercício respiratório nos ajuda na diminuição dos nossos pensamentos, que muitas vezes ficam muito agitados. A respiração consciente nos auxilia a pacificar os nossos batimentos cardíacos. Então, agora mais harmonizados, com a mente em maior equilíbrio, elevando o pensamento a Deus, a Cristo, à Virgem Maria, aos benfeitores de luz, de amor e de bondade. Peçamos a toda essa equipe espiritual do LEX, unindo-se aos nossos mentores espirituais, os nossos amigos protetores, que nos liguem amorosamente às energias benfazejas e assim nós recebamos os fluidos positivos para alimentarmos o nosso espírito, alimentarmos o nosso corpo físico e nós possamos absorver as lições do Evangelho do Amor, do Evangelho de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que nós comecemos agora o nosso Evangelho. Bom, não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos, item 1 e item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se afeiçoará a um e desprezará a outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então o jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. E ele questiona: Mas quais mandamentos? Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai o vosso pai e a vossa mãe, e amai ao próximo como a vós mesmos. E o jovem então respondeu: Mas eu já faço, eu já guardo todos esses mandamentos. O que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-o aos pobres, e tereis tesouro no céu, depois vinde e me segue. Jesus sempre, com toda a sabedoria e com toda a compreensão desse universo íntimo do homem, quando ele traz essa parábola, na verdade, porque não foi parábola, né? Na verdade, ele fala diretamente com este jovem. Mas quando ele traz essa colocação, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele se refere a Deus diretamente. Deus como a causa primeira de todas as coisas. Mas ele traz Mamon como a simbologia do materialismo. Então vejamos, não se pode servir a Deus e a Mamon. Por uma perspectiva, inclusive psicológica,
dentro de uma estrutura em que nós, inclusive, já conversamos em momentos anteriores, desse arcabouço psicológico, dessa estrutura psicológica que nós carregamos. No nosso último encontro, que foi até presencial, quando nós, no dia 23 de dezembro de 2021, ainda ficou gravado no antigo Instagram, em que nós nos referíamos, bom dia, Alex, no momento em que nós nos referíamos à realeza de Jesus, para que nós chegássemos a falar sobre a realeza de Jesus, ou seja, ir para o todo bondade, né? No caso, Jesus é a figura mais perfeita que pisou sobre a face da terra, era necessário também nós compreendermos a nossa pequenez. E o próprio livro dos Espíritos nos diz que nós todos fomos criados espíritos simples e ignorantes e que todos nós teremos que alcançar, temos como meta alcançarmos a perfeição. Então, quando Jesus aqui nos traz que não se pode servir a Deus e a Mamon, dentro de uma visão psicológica, fazendo essa associação com essa estrutura que nós carregamos, aqui eu me refiro à maneira como Carl Gustav Jung organiza a psique de modo em que isso se torne mais compreensível para todos nós. Jung traz que o ego é o gerenciador da consciência. E o ego, ele está para fora. Ele se relaciona com o mundo. No entanto, ou seja, se ele está para fora, ele tem uma tendência a buscar a aprovação de fora. Ele tem uma necessidade de se nutrir por aquilo que socialmente é classificado como correto, como bom. Então, eu posso dizer, fazendo esta comparação, se o ego está para fora, eu posso dizer que o ego, ele, ou seja, o Mamon, o Deus Mamon, ele nasce de uma necessidade egóica. Não se pode servir a Deus. Lembremos que Jesus disse, sois deuses, deixai brilhar a vossa luz, ou seja, deixai brilhar. Significa que ela existe, porém, é necessário que nós nos desprendamos dessa roupagem egóica, para que nós deixemos brilhar a nossa luz, é necessário que nós deixemos que o Mamon que nos conduz, essa visão mamônica, abre aspas, acabei de inventar uma nova palavra para falar de Mamon, é necessário que nós deixemos que esse Mamon que nos conduz, que nasce das, vamos dizer assim, das motivações egóicas, que ele perca força. E deixemos que o Deus que habita em nós, que busca essa ascensão espiritual, que não depende da aprovação do mundo, mas unicamente busca a sintonia com Deus, essa ascensão espiritual, esse processo de iluminação interior das nossas sombras que todos nós temos, ou seja, dos nossos conteúdos, vamos dizer assim, nessa bagagem ancestral que carregamos, essa herança que carregamos de nós mesmos, porque essa herança não é herança de pai e de mãe. Essa herança é uma herança espiritual da nossa vivência ao longo da linha do tempo. Então, quando esse jovem questiona Jesus, vejamos, observemos que ele coloca: bom mestre, ele compreende que Jesus é bom.
Então, ele ali já havia despertado para uma percepção, ou pelo menos um pouco mais sensível, à presença daquele homem, ou seja, daquela luz que existe dentro dele. Porém, ele questiona: o que eu preciso fazer para adquirir a vida eterna? A vida eterna é no sentido espiritual. E Jesus, ele coloca: segue os mandamentos. Segue os mandamentos. Mas ele diz: mas eu já sigo todos eles. Ou seja, eu sigo, mas seguir de uma forma superficial. Mas o que transforma é a vivência em si desses valores e que tantas vezes nós dizemos. Quantas vezes as pessoas, elas parecem boas, caridosas no mundo, para o mundo. Outro dia eu vi eu achei muito interessante, eu acho engraçado isso. Engraçado porque assim nos traz uma reflexão muito grande sobre os valores reais na vida e das relações. Outro dia eu estava olhando o Instagram e uma pessoa estava filmando um casal, um grupo de pessoas. E aí uma delas pegou o seu celular e disse assim: vamos tirar uma foto. Eu acho que eu vou espirrar. Ai, me perdoe. E aí uma delas esticou a mão e tirou a foto. Todas as outras pessoas abriram logo o sorriso. Abriram o sorriso e essa pessoa que estava bem um pouco distante continuou filmando. No momento que ela finalizou o clique, o flash, todas as outras voltaram, aquelas pessoas que estavam ali sorrindo, voltaram para o seu celular e as suas expressões faciais mudaram. Ou seja, quantas vezes nós lançamos para o mundo aquilo que nós julgamos que será aceito pelo mundo. Mas em essência não é o que se vive, não é o que se sente. Então, Jesus provocou um pouco mais. Então, segue. Né? Ou seja, mas eu já vivo. E ele disse: pois então, vende tudo o que tu tens e me segue. Porque Jesus, com a sua extrema sensibilidade e a sua bagagem espiritual, por ter se tornado um espírito luz, por ter já percorrido toda essa estrada e ter vivido toda essa pedagogia divina para que ele pudesse deixar a própria luz se expandir, Jesus não tinha mais sombra em si. Jesus era todo luz. Jesus não tinha mais necessidade de viver na esfera do ego. Ele trouxe essa estrutura egóica e tornou luz. Então Jesus conhece em profundidade as dores da alma, as dores humanas, porque ele já percorreu toda essa trajetória. É semelhante a nós que já fomos em um determinado local por diversas vezes, e nós já decoramos tudo. Ou seja, decoramos no sentido de aprendemos todos os passos. Olha, se você for, terá um buraco e tal, terá uma placa tal, um estabelecimento do lado direito, um estabelecimento do lado esquerdo. Você fecha os seus olhos e você tem em memória. Mas Jesus não tem somente em memória, ele tem a experiência viva. Ele já viveu tudo o que precisava viver para que ele se tornasse luz. Aqui fazendo uma comparação. Então ele compreende, ele sente essa irradiação
desse espírito em que estava querendo, sabe, estava ali sentindo o pulsar dessa luz dentro dele, ou seja, desse self, desse eu superior que já falava para ele da necessidade de seguir, de tomar um novo rumo. Porém, quando Jesus identificou e lançou para ele, ou seja, pois faz, porque Jesus não pode e ele nunca viveu as experiências pelo outro. Uma expressão que é muito conhecida por nós. Jesus ensinou a pescar, mas ele não deu o peixe. Porque somente através da experiência é que se adquire a luz necessária, o aprendizado necessário para ascender, para desenvolver o próprio espírito. Então Jesus diz, então segue. Mas eu já sigo, eu já conheço. Então Jesus faz uma nova proposta, identificando que ele estava ali titubeando, porque ele recordou dos bens materiais. Ele recordou do estar para fora e aquilo, ou seja, os frutos momentâneos que o estar para fora traz ao homem. Traz ao homem, que são os aplausos do mundo. Existem pesquisas científicas, inclusive, em que, dentro da área da sociologia, que não é o ter que torna, vamos dizer assim, a sensação de riqueza, mas é ter em relação ao outro. Por exemplo, se você está num ambiente em que todos têm a mesma coisa, aquilo, ou seja, normal. Mas se aparece um indivíduo que tem um pouco a mais que os demais, aquilo causa incômodo. Porque é o ego com a necessidade de disputa, uma necessidade de concorrência. Então, Jesus disse, vende tudo que tu tem e me segue. E ele disse, mas eu tenho muitos bens. E Jesus lembra, porque se tu fizer isso, tereis grandes tesouros aonde? No céu. Porque, de fato, ou você ama a um e odeia ao outro, ou você se afeiçoará a um e desprezará o outro, no sentido não real, eu tenho que odiar o dinheiro. Nunca, jamais. Nunca, jamais. Jesus falou que deveríamos desprezar o dinheiro e a riqueza, porque sem os recursos financeiros não há progresso. Isso está dentro do livro dos Espíritos, que não é a riqueza em si, é o que se faz com aquilo que se tem, que compromete o espírito. Porque, a depender do envolvimento que ele tem, do apego que ele tem, esse indivíduo, como diz, coloque o seu, ou seja, lembra que Jesus disse, coloqueis o seu tesouro aonde as traças não roubam e nem os ladrões roubam. Que tesouro é esse? Os tesouros do coração são os valores. Porque os títulos e as riquezas nós não conseguimos levar, mas a bagagem que construímos na relação com essas riquezas e o aprendizado que se teve ao se adquirir títulos, isso se leva. Porque não se perde. Não se perde aprendizado. Aprendizados são somados. Nós estamos vivendo, como sempre nos lembra, inclusive o Evangelho,
Nós estamos vivendo numa era intelectual. Para que esse intelectual nos auxilie nesta compreensão, porque a doutrina espírita, ela é uma ciência. O alicerce da doutrina espírita é ciência, filosofia, ciência e religião. Então, observemos que à medida que o tempo passa, nós conseguimos compreender ainda mais a doutrina espírita através das leis naturais. Eu vi uma postagem ontem, eu achei muito interessante, algo que Chico Xavier já havia dito em 1970, agora se me perdoe, eu não me lembro se foi 76, entre 76 e 79, no programa Pinga Fogo. Os cientistas descobriram água no território lunar. E Chico Xavier, ou seja, algo que Chico trouxe naquela época, na década ainda de 70, era algo que parecia surreal, parecia algo que loucura. Ele disse que haveria um tempo que se descobriria água sobre a face lunar e que haveria inclusive bases terrestres lá. E a partir deste momento, haveria a possibilidade da comunicação com outros mundos. E não haveria mais barreira. Ou seja, algo que naquela época parecia um absurdo. Hoje, a própria ciência que nasce do desenvolvimento intelectual, assim como nasce de onde? Dos recursos financeiros. Então, recurso financeiro nunca foi um mal. Ele é um bem porque proporciona o desenvolvimento, proporciona o impulsionamento daquilo que o homem necessita sobre a Terra, para o despertar de uma nova consciência. Mas é o que fazemos do uso, se nos empoderamos de maneira egóica daquilo que apenas usufruímos sobre a face da terra. Porque o que temos de verdade é o que carregamos dentro, vamos dizer assim, do nosso espírito enquanto luz, enquanto aquisições morais. Então, meus queridos, esse foi um breve estudo do Não se pode servir a Deus e a Mamon, item 1 e 2. Nós teremos sequência com o item 3, guardar-se da avareza, com um outro colaborador do Lex. Acredito que será logo divulgado no quadro, né, de aviso virtual, no nosso quadro virtual, que é a página do Lex. E esperamos sempre contar com a presença de todos vocês. Então, para finalizarmos e fecharmos esse campo de reflexão, mais uma vez, mantenhamos as nossas colunas eretas, os nossos pés no chão, de modo a energia circular da base, ou seja, da terra para o todo e do todo para as nossas mentes e assim fluir a energia circulando, renovando internamente essa energia que aqui temos em nosso ser, fazendo toda essa transmutação. Então, meus queridos, que nós possamos mais uma vez, assim como Jesus nos ensinou no Monte das Oliveiras, quando um dos seus seguidores perguntou: Mestre, como devemos orar? Ensina-nos a orar. E Jesus proferiu as mais belas palavras, sintetizando o seu evangelho de luz, essa bússola
que direciona o espírito imortal para a luz e para o amor e para a perfeição. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Amém. Bom domingo a todos, que Deus esteja conosco, iluminando os nossos pensamentos, nossos sentimentos e guiando os nossos passos, meus queridos. Basta que nós sintonizemos com Ele a cada momento. Graças a Deus. Amém.